Conhecendo mais a Bíblia. A Bíblia é a palavra viva de Deus, onde não podemos encontrar nenhum outro livro igual o livro onde tem o conteúdo que o cristão se baseia, onde suas crenças e seus fundamentos estão depositados. Um livro que é a palavra viva de Deus, onde nos traz mudança de vida e onde vários povos de culturas e regiões diferentes escolheram seguir a instrução desse livro. O livro que mostra a revelação de um Deus soberano que é o Criador de todas as coisas, onde podemos conhecer e entender nosso Deus, a palavra que traz mudança para nossas vidas e aprendemos a ser pessoas melhores, o que é certo e o que é errado. O termo Bíblia pode ser definido como escrito ou escrituras, ou seja, vários livros num só lugar, onde pode ser encontrado a revelação de um Deus divino para todo o mundo. E são a história de pessoas reais que tiveram experiências com Deus e conheceram a Deus desde o passado até o presente. São 1.600 anos aproximados de história resumida em um só livro, onde se formaram 66 livros, dividido em dois tópicos, Antigo e Novo Testamento. Os cristãos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. São chamadas de Sagradas Escrituras. Nesse tempo de 16 séculos que a Bíblia foi escrita, houve vários povos e culturas diferentes, principalmente cultura politeísta, que são as que acreditam em vários deuses. Mas a Bíblia é revelação de um único Deus, provando que há só um Criador e nenhum outro além dele. Uma das coisas que prova que esse Deus é diferente de qualquer um e que ele é sim o Deus verdadeiro é que a fé, a religião e as provas que ele existe são desde o primeiro homem até os tempos mais modernos. Diferente de qualquer outra religião que foi formada e logo após foi dissolvida depois de um tempo, pois não tinha base, a fé neste Deus veio desde o primeiro homem até os homens mais atuais. Se passaram milênios e ainda continuaram crendo nesse Deus, o que prova que ele é verdadeiro e ele faz revelação que ele é real. No tempo que a Bíblia começou a ser escrita, não havia livros, então eles começaram escrevendo em pergaminhos todas as histórias que passaram mostrando a revelação desse Deus. Depois eles pegaram esses pergaminhos e juntaram um livro e formou assim a Bíblia. Foi dividida em versículos e capítulos só na Idade Média, porque antes não havia essa divisão. Fizeram isso para facilitar a leitura. Ela está organizada, primeiramente, com o Velho Testamento, contendo 39 livros, que são divididos em várias partes. Primeiro, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que formam o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. E eles falam sobre a formação do mundo, o ser humano, as nações, o povo de Israel e a lei de Deus. O mais interessante é que Moisés foi um homem que foi muito usado por Deus, e ele chegou a conversar com o próprio Deus, e ele subia nos montes para conversar com Deus, e lá Deus conversava com ele diretamente. E nessas conversas Deus mandou ele escrever esses livros. E o interessante é que o próprio Deus contou a Moisés toda a história da humanidade. E é tremenda a intimidade que ele tinha com Deus. Moisés resumiu essa história bem resumida nesses livros pra gente. Os próximos são os livros históricos, que tem diversos autores diferentes. Eles narram a história de Israel, que são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Rei, 2 Rei, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Compõem os livros históricos. Depois vêm os livros poéticos, que também têm diversos autores. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Salomão. Depois vêm os livros proféticos, onde há a separação entre profético maiores e profeta menores. Tem diversas autorias. Livros proféticos maiores são os maiores em tamanhos e os menores são os menores em tamanhos. E os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores são Oséias, Joel, Amons, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Antigo Testamento é composto por esses 39 livros que eu citei antes, dividido entre Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livro profético, menores e maiores. O assunto fala sobre a história de Israel, um povo escolhido por Deus. É revelação de um Deus soberano, criador de todas as coisas, para nós. Deus sempre quis relacionar conosco, porém nós sempre pecávamos e errávamos com ele. Ele é um apontamento claro para Jesus, onde foi a promessa feita no Antigo Testamento, que foi passada toda essa história para que fosse se cumprida no Novo Testamento. Mas em resumo, é a revelação de um Deus criador que criou todas as coisas e que fez uma promessa de redenção para toda a humanidade e contra os nossos erros e nossas falhas que cometemos com ele. E mostra que Deus sempre teve a iniciativa de querer ficar perto de nós. Porém, o pecado e as nossas falhas nos afastam de Deus. Nós éramos pecadores e falhos e entregamos esse mundo ao mal. Porém, Deus, pela sua misericórdia e amor conosco, fez essa promessa para que fosse sim cumprida no Novo Testamento e tivéssemos a redenção de todos os nossos pecados e a reconciliação com Deus. Lembrando que tanto o Velho quanto o Novo Testamento foram escritos por Deus, que usou o homem cheio do Espírito Santo. O Novo Testamento é o cumprimento de tudo aquilo que foi prometido no Velho Testamento.
Ele mostra a história, experiência e testemunho dos cristãos que viram, ouviram e aprenderam de Jesus naqueles dias. E Jesus veio para cumprir tudo aquilo que foi prometido no Velho Testamento, e nos salvar da condenação eterna. São 27 livros dentro do Novo Testamento e são divididos em 4 evangelhos que são testemunhos que mostram a vida de Jesus e tudo que Jesus fez enquanto esteve na terra. São Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois temos o livro histórico de Atos, onde conta a história depois da morte e ressurreição de Jesus. Mostra que o evangelho continuou espalhando pelos discípulos e apóstolos de Jesus. Depois temos as cartas escritas pelos apóstolos. São 21, onde eles escreveram para dar conselho e instruir todas aquelas pessoas, aconselhar todos os cristãos. Temos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Foram escritas por Paulo. Depois temos as cartas de diversos autores, como Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Finalmente, o livro profético de Apocalipse, onde conta o que acontecerá no final dos tempos, onde foi escrito por João, um dos apóstolos de Jesus. Foi levado pelo próprio Deus a ver o que aconteceria no final dos tempos e anotar tudo. É assim que ele está dividido. A base e o resumo dele é que Jesus veio para cumprir todas as promessas que foram feitas no passado para os judeus, e somente por Jesus as pessoas poderiam ser salvas, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E como eu disse antes, o pecado nos separa de Deus e nos separou de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia e amor conosco, teve compaixão de nós, fez a promessa que um dia a redenção e remissão de todos os pecados viria, e veio por Jesus no Novo Testamento. Qual é o próprio Deus que desceu dos céus, deixou toda sua glória e se fez carne, e ficou no corpo humano na terra, sofrendo o que sofremos e passando o que passamos. E depois, com 30 anos, começou o seu evangelho, ensinando, instruindo e orientando todos nós. Porém, os judeus não o aceitaram, e os judeus e os ímpios crucificaram Jesus na cruz. Ele foi humilhado, cuspido, passou por tortura, foi morto no final. Mesmo no tempo que ele ficou pregando, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos e fazendo vários milagres, eles mataram ele. Porém, ao terceiro dia ressuscitou. Deus é tão misericordioso que, por amor de todos os seres humanos, a promessa seria só para os judeus. Porém, ele diz na palavra dele: Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Porém, todos aqueles que crerem em mim e me seguirem receberão o poder de ser chamados filhos de Deus. Ou seja, agora tanto os judeus quanto todos os ímpios poderiam obter a salvação através de Jesus, e somente por ele, pois ele é o Cordeiro perfeito que foi morto para que todos os nossos pecados fossem perdoados. E para os que creem nele e confessam como Senhor Salvador, poderiam morar no céu com ele. Lembrando, depois da morte dele, ao terceiro dia, ele ressuscitou e foi levado aos céus aos olhos de todos, para mostrar que verdadeiramente ele é todo-poderoso Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto ele está perto. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Corram para os braços do Senhor, porque somente ele pode dar a vida eterna, e só ele dará a paz que excede todo entendimento. E no final, quando ele voltar dos céus, ele enxugará toda lágrima, e não haverá mais pranto, dor, e nem nenhuma coisa de ruim, e viveremos eternamente com ele e felizes, sem tristeza, dor, caos e nenhuma coisa maligna. Bem, para isso, na terra agora precisamos confessar a ele como Senhor Salvador, crer nele e seguir e obedecê-lo. E assim poderemos encontrar a Deus. Se gostaram, curta e se inscrevam se quiserem acompanhar mais vídeos como esse. Deus abençoe vocês e tchauzinho!